Sejam todos muito bem-vindos a um novo circuito assessoria promovido pelo LabRede. Meu nome é Lucimara Assunção e eu trago para vocês um tema recente do nosso informativo eletrônico lab.com, que trata da determinação da calprotectina fecal. O nosso informativo ele está disponível no portal do LabRede, juntamente com o outro informativo eletrônico, que é o Lab Informa. As doenças inflamatórias intestinais, elas apresentam características clínicas bastante comuns entre si, como, por exemplo, a dor abdominal, a diarreia, ou seja, sintomas gastrointestinais que necessitam de uma diferenciação clínica para conduzir ao diagnóstico etiológico preciso. De um ponto de vista de propedêutica, o exame de colonoscopia corresponde ao padrão ouro. Contudo, outros métodos não invasivos, como, por exemplo, a determinação da calprotectina fecal, têm ganhado maior expressão devido à facilidade de utilização e à possibilidade de permitir que essa característica fundamental no manejo clínico, que é a presença da inflamação, possa ser devidamente avaliada e monitorada. Então, as doenças inflamatórias mais comuns na prática clínica correspondem à colite ulcerativa e à doença de Crohn. E elas praticamente dividem em torno de 50% a 40% o percentual de prevalência nesses dois diagnósticos. O que é, então, a calprotectina? Ela é uma proteína que liga o cálcio e o zinco e tem uma característica interessante porque ela corresponde a 60% das proteínas solúveis no citoplasma e está presente principalmente nos granulócitos e em outras células, também os monócitos, as células epiteliais. Portanto, essa característica de solubilidade, de presença em células que são recrutadas em um processo inflamatório, faz com que, juntamente com outra característica dela, que é a possibilidade de passar para o lume intestinal e manter-se estável após cerca de 7 dias, essas características fazem com que, então, ela se torne um marcador de fácil acesso através de métodos laboratoriais e que traz consigo uma informação útil do ponto de vista clínico. Ou seja, nessa pequena gravura aqui, simplificada, nós podemos demonstrar, então, que as fezes de indivíduos que estão com alguma atividade inflamatória, eles apresentam células do tipo granulócitos e outras células, e essas células vão levar para o lume intestinal as proteínas liberadas do citosol. Então, a calprotectina, sendo uma proteína presente em elevado percentual, pode, através da sua ligação com elementos como o cálcio e o zinco, adquirir, então, essa estabilidade e permanecer ali nas fezes, fazendo com que essa amostra seja uma amostra adequada para a sua determinação. Inclusive, os níveis de calprotectina nas fezes podem ser muito mais elevados do que aqueles que podem ser determinados na corrente sanguínea. Então, a presença desse marcador nas fezes é uma consequência da migração dos neutrófilos para o lume intestinal devido ao processo inflamatório. E ele guarda uma correlação com também aos níveis de atividade inflamatória. Existem hoje na literatura numerosos trabalhos acerca da validade, ou seja, da acurácia desse marcador para essa finalidade.
Normalmente, digamos assim, em termos médios, o que eu trago aqui para vocês é uma sensibilidade em torno de 85%, variando de 82 a 87, ou seja, em torno de 85%, e uma especificidade em torno de 75% para o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais. O que faz com que esses valores de sensibilidade e especificidade sejam diferentes entre os diversos artigos que nós buscamos na literatura é a diferença entre os pontos de corte que são aplicados para considerar o diagnóstico. Bom, mas nós podemos, né, citar esse estudo aqui, que é um estudo que traz uma comparação de métodos e também dos critérios que nós estamos falando a respeito, que são sensibilidade e especificidade, e nós podemos ver aqui no título que foram, então, comparados técnicas de enzima imunoensaio diferentes fornecedores, porém, a sensibilidade, quando utilizado o corte do fabricante, ela é citada em torno de 100%. Porém, quando nós aplicamos um corte ótimo, ou seja, um corte indicado para uma correlação entre os valores determinados e os achados clínicos, essa sensibilidade, então, ela é variável, mas ela é uma sensibilidade, ainda assim, elevada, variando aqui de 85,7% até 100%, mas a especificidade, ela é mais baixa. Bom, citando aqui um artigo que traz a calprotectina fecal como um biomarcador que teria uma excelente capacidade de distinção entre os graus de atividade inflamatória da doença de Crohn observados na endoscopia e a determinação, nós concluímos, pela leitura desse artigo, que a calprotectina, ela forneceu uma maior precisão diagnóstica do que os outros marcadores de atividade endoscópica para os pacientes com doença de Crohn. E pode, então, discriminar aqueles pacientes que estavam em remissão daqueles que estavam com atividade leve ou moderada a grave. Então, é um dos exemplos que a gente tem na literatura, trazendo a boa correlação entre a determinação da calprotectina fecal e achados endoscópicos. No nosso meio, o autor Pena e outros colaboradores, recentemente, em 2020, também publicou um trabalho avaliando a calprotectina com a endoscopia e um ponto de corte de 155 microgramas por grama, e encontrou uma sensibilidade muito alta, de 96%, e uma especificidade de 78% no diagnóstico da atividade inflamatória à endoscopia. Nesse trabalho, ele correlaciona também com outros marcadores, como, por exemplo, a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela é sensível, porém não é específica e possui um desempenho isoladamente menor na questão da atividade inflamatória das doenças que acometem o trato gastrointestinal. Porém, quando associado com a calprotectina, ela eleva a capacidade de discriminação de uma atividade inflamatória. Como preditor de recidiva da doença inflamatória intestinal, é um outro aspecto bastante interessante a ser considerado, porque na literatura também observamos que os indivíduos que possuem doença inflamatória intestinal e que conseguiram manter níveis normais de calprotectina também apresentaram um percentual mais alto de remissão. Ou seja, então, manter valores normais de calprotectina, ou seja, poder acompanhar esse marcador, que é um marcador que não é invasivo nesses pacientes,
pode também trazer a informação da possibilidade de predizer uma remissão mais prolongada, ou seja, por outro lado, os indivíduos que apresentam resultados alterados estão também sujeitos a terem maior número de recidivas. Os assintomáticos que tiveram valores altos tiveram uma maior probabilidade de recidiva. Citando esse autor, Eida e colaboradores, no artigo 2017, um percentual de 53% a 83%. Quando comparado, então, a colonoscopia, que é considerada o padrão ouro, com ou sem a histologia e a doença e a dosagem da calprotectina fecal, foi vista então uma correlação bastante elevada na colite ulcerativa e também na doença de Crohn. Então, por esse breve relato de alguns artigos da literatura, nós podemos ver que o valor da calprotectina fecal foi demonstrado em muitos deles. Como nós tratamos do assunto que permeia a análise laboratorial, nós precisamos considerar também alguns fatores pré-analíticos, né? Fatores com relação à amostra e a possibilidade de variação. Então, como nós trabalhamos esse biomarcador utilizando um material que é a amostra fecal, observamos uma alta variabilidade em diferentes períodos do dia e também entre dias. Portanto, é necessário padronizar a análise de amostras com a primeira evacuação do dia. E a estabilidade do analito é em torno de 4 a 7 dias em temperatura ambiente, o que é bastante estável. E o método de determinação laboratorial vai consistir de uma etapa de extração, seguida de uma etapa de quantificação através de um imunoensaio. Também devemos considerar que a calprotectina, ela apresenta outras causas de elevação, por exemplo, a doença celíaca, o uso de anti-inflamatórios não esteroides ou aspirina e o câncer coloretal. Infelizmente, nem todo, não é um marcador que a gente possa considerar, não é um padrão ouro, né? Existem outras causas de elevação, temos então desempenhos diferentes em termos de sensibilidade e especificidade, porém, os benefícios têm que ser analisados e pesados na prática clínica, que é o fio condutor de toda a decisão de utilização diagnóstica, também terapêutica. Então, a minha conclusão para vocês, diante desse breve relato, é que não há dúvida de que determinar a atividade inflamatória é fundamental para o tratamento adequado dessas síndromes inflamatórias intestinais e que não resta dúvida que a calprotectina, até o momento, é para nós um bom marcador. Tem como vantagem não ser invasivo, poder economizar, talvez, com procedimentos desnecessários, mas tem a limitação com relação à sensibilidade maior do que a especificidade e ainda a presença de valores de corte heterogêneos que fazem com que haja algum grau de confusão, tanto na análise da literatura quanto na aplicação clínica. A diretriz de utilização tem sido formulada, mas parece que nós podemos, então, fixar em 2 pontos fundamentais. Primeiro, a utilização da calprotectina tem o seu valor nos indivíduos com diarreia crônica, recidivante, que tenham ou não sintomas de dor abdominal, náusea e vômito, porque neste momento o objetivo será diferenciar entre síndrome do intestino irritável, que é funcional, e doenças inflamatórias intestinais crônicas. E a outra aplicação, portadores de doenças inflamatórias intestinais em remissão. Eu agradeço a todos e convido para que permaneçam conosco assistindo aos próximos tópicos
do circuito assessoria promovido pelo LabRede. Obrigada.